Mesmo que você estenda a mão para oferecer auxílio ou para ajudar alguém, se essa pessoa não estiver motivada para mudar sua vida, sua ajuda será em vão, apenas irá sugar o seu tempo. No coração do estoicismo reside um lema poderoso: sempre diga não a esses tipos de pessoas. Mas não é apenas um não, é uma afirmação da autodisciplina, da proteção de sua serenidade e da busca por relacionamentos e escolhas que nutrem sua alma. Descubra como o estoicismo lhe dá a coragem e a sabedoria para definir limites saudáveis e dizer não àqueles que ameaçam seu bem-estar emocional. É uma jornada que o levará a um lugar de autorrespeito, autenticidade e um senso mais profundo de si mesmo. Epicteto sustentava a visão de que são nossas respostas, e não os acontecimentos em si, que influenciam nossos estados emocionais. Seu compromisso constante em ajudar os outros é uma qualidade rara em tempos atuais. Contudo, é crucial reconhecer que, ocasionalmente, apesar de suas nobres intenções o próximo, a vontade de mudar em uma pessoa pode estar ausente. Antes de direcionar sua energia para situações potencialmente insolúveis, convidamos você a permanecer conosco neste vídeo, onde discutiremos indicadores claros de que você tem que dizer não para essa pessoa, ou isso poderá terminar em um beco sem saída. Abordaremos 9 arquétipos de indivíduos que, por diversas razões, não desejam sua ajuda e geralmente precisam enfrentar seus desafios sozinhos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal antes de prosseguirmos com o primeiro perfil de pessoa que não é propícia a receber ajuda, garantindo que você esteja sempre atualizado com informações relevantes. 1. Indivíduos imersos em suas próprias ilusões autoimpostas. Algumas pessoas se deixam envolver por narrativas fictícias que elas mesmas criam, indo de encontro ao conselho estoico de autoexame honesto e de autenticidade. Isso equivale a ocultar problemas. Os estoicos nos ensinam que o crescimento decorre da confrontação dos nossos erros. O desafio principal com essas pessoas é a convicção profunda em suas histórias fictícias, que as impede de reconhecer a perspectiva dos outros. Elas não percebem que nossas mentes podem distorcer a realidade, influenciadas por emoções, em vez de enxergá-la objetivamente como uma saída e não uma prisão. Com frequência, essas pessoas não têm a intenção de causar prejuízos. Eles estão presos em um ciclo vicioso de autossabotagem, possivelmente enraizado em dificuldades da infância que moldaram sua necessidade de pertencimento. Essas experiências desafiadoras os levaram a criar uma versão reconfortante da realidade. Ajudá-los é complicado, pois construíram uma barreira mental sólida. Você pode tentar ajudar, entretanto, só irá se prejudicar. Você pode tentar mostrar a eles que a Terra é redonda, mas eles argumentarão teimosamente que é plana. Mesmo quando a evidência é clara, eles a interpretarão de forma a se encaixar em sua visão distorcida. Só mudarão se reconhecerem por si mesmos que estão equivocados, o que muitas vezes requer a ajuda de um profissional de saúde mental. Bem, isso quando procuram um. Esse comportamento nos lembra dos debates políticos atuais, onde as pessoas se apegam às suas opiniões, ignoram contradições lógicas e insistem em estar certas, não importa o que e o porquê. 2. Aqueles que se aproveitam. A habilidade de compreender profundamente os sentimentos dos outros é uma qualidade rara e admirável. Os estoicos valorizavam muito a empatia, a capacidade de sentir as emoções alheias sem julgamento. No entanto, é importante estar atento a quem abusa dessa nossa generosidade. Algumas pessoas veem a empatia como uma fraqueza e fingem amizade apenas para tirar vantagem de você. Aí você se pergunta, como podemos identificá-los? Observe suas ações. Amigos verdadeiros pedem ajuda quando realmente precisam, enquanto esses oportunistas frequentemente solicitam favores, mesmo para tarefas que poderiam fazer por si mesmos. Falando sobre amigos, eu tenho uma pergunta para você. No mundo que vivemos hoje, onde temos mais simpatia com animais do que pessoas, quantos amigos você tem que são verdadeiros? Deixem nos comentários. Os meus dá para contar nos dedos de uma só mão. Alguns desses falsos amigos sabem como manipular suas emoções, começando com elogios como
Você é um ótimo amigo. Você poderia fazer isso por mim? É normal pedir ajuda ocasionalmente, mas essas pessoas fazem disso um hábito, mesmo quando podem se resolver sozinhas. Eles não consideram o seu tempo importante. É frustrante porque, mesmo que você hesite em ajudar, acaba cedendo. Eles conseguem fazer você se sentir culpado por dizer não, mesmo que você tenha ajudado muitas vezes, sem ver mudanças em seu comportamento. Parece que só querem sua presença ali do que ser ajudado. Entretanto, essa pessoa está sugando as suas energias, que poderiam estar sendo usadas para seu próprio benefício. Eles têm a ideia de que sempre haverá alguém pronto para socorrê-los. Nossa sugestão é que você se afaste dessas pessoas e não se sinta culpado por isso. Lembre-se de que a sua prioridade deve ser cuidar de si mesmo e cumprir com os seus compromissos. 3. Pessoas que só pensam em si. Algumas pessoas são tão centradas em si mesmas que acreditam que o mundo gira em torno delas. Por exemplo, se você compartilha sua frustração com o trânsito caótico na cidade, elas podem desconsiderar seu problema simplesmente porque não o experimentaram. E quando você compartilha boas notícias, como um novo emprego, elas conseguem desviar a atenção para suas próprias insatisfações no trabalho. Parece que sugam a sua alegria e a substituem por suas próprias preocupações, fazendo parecer que a vida dela é melhor ou mais caótica que a sua. A partir desse momento, mesmo que você estivesse se tornando o centro das atenções, essas pessoas fazem com que a conversa gira em torno delas. Agora, tudo se resume ao que elas estão sentindo. Você conhece alguma pessoa que é assim? Que querem ser melhores que as pessoas em tudo, seja nas coisas boas ou até mesmo nas coisas ruins? Suas opiniões e sentimentos parecem não importar. Você ainda estaria disposto a estar ao lado de alguém que só pensa em si mesmo? Se sim, será que acredita o suficiente em si mesmo para pedir que eles se tornem mais conscientes uns dos outros? Lembre-se de que, se você tentar ajudar alguém a crescer, mas essa pessoa não estiver disposta a mudar, seu esforço será em vão. E pior que seu esforço em vão é o seu tempo, pois ele é precioso. No entanto, se estiver se esforçando para progredir e estiver cercado de pessoas negativas, elas podem agir como obstáculos em seu caminho. Talvez seja mais benéfico afastar-se dessas pessoas, especialmente daquelas que nunca reconhecem seus erros. Esses indivíduos têm dificuldade em admitir quando estão errados, revelando uma falta de autoexame e humildade, atributos valorizados por filósofos como os estoicos. Pessoas desse tipo costumam culpar os outros e atribuir seus problemas à má sorte, em vez de refletirem sobre suas próprias ações. Elas não consideram as consequências de seus atos e, quando algo sai errado, apontam o dedo para fatores externos, nunca assumindo responsabilidade. Acreditam que suas escolhas não afetam os outros ou simplesmente não se importam com as consequências. É desafiador ajudá-las, pois resistem em reconhecer seus próprios erros. Quando algo dá errado, é comum ouvi-las dizer: "Não fui eu". Se você acredita que pode ensinar-lhes humildade, pode estar desperdiçando seu tempo quando enfrentam adversidades. Essas pessoas têm o costume de atribuir a culpa a outras pessoas ou circunstâncias, em vez de assumir a responsabilidade por seus erros. Falham em um exame e culpam o professor. Envolvem-se em um acidente de carro e apontam o dedo para o clima ou para o trânsito. Têm uma casa desorganizada e culpam seu trabalho. A questão é possível realmente ajudar alguém que se recusa a reconhecer seus equívocos? Parece que, se você continuar tentando orientá-los na direção certa e eles resistirem, talvez seja mais sensato se distanciar dessa pessoa. Investir mais energia nessa situação pode não valer a pena. Eles costumam se queixar e, às vezes, tentam arrastar os outros para baixo com eles. O afastamento pode ser a melhor opção. 4. Impondo limites. No estoicismo, aprendemos a discernir e definir limites saudáveis em nossos relacionamentos. Isso envolve identificar pessoas cujas ações e comportamentos são tóxicos ou prejudiciais. Dizer não a esses indivíduos é um ato de autodisciplina e preservação do bem-estar emocional. Essas pessoas podem incluir aquelas que constantemente buscam tirar vantagem de nós,
agem de maneira manipuladora, são negativas e drenam nossa energia, ou não respeitam nossos limites pessoais. Dizer não significa rejeitá-las de maneira hostil, mas sim definir limites que protegem nossa integridade emocional. O estoicismo nos ensina que nosso tempo e energia são recursos valiosos e limitados. Permitir que pessoas tóxicas ocupem esses recursos pode nos impedir de buscar relacionamentos e atividades mais significativas e construtivas. Dizer não a essas pessoas é um ato de autorrespeito e autocuidado. Ao escolher dizer não, estamos aplicando o princípio estoico de focar no que está sob nosso controle direto, ou seja, nossas ações e escolhas. Essa escolha nos capacita a construir relacionamentos mais saudáveis e a manter a serenidade interior, seguindo o caminho da sabedoria e da autodisciplina proposto pelo estoicismo. Portanto, sempre diga não àqueles que prejudicam seu bem-estar emocional e busque relacionamentos que promovam seu crescimento e felicidade. 5. Pessoas que não planejam com antecedência. Imaginar alguém que você se importa, não aproveitando plenamente seus talentos, e você não pode fazer nada para mudar isso, é desafiador. É especialmente frustrante quando você tenta lembrá-los de que a vida passa rapidamente, mas eles parecem indiferentes. Você acredita que eles têm um potencial maior do que reconhecem. É crucial valorizar o presente, mas isso não deve significar negligenciar metas para o futuro. O que fazemos hoje molda o que seremos amanhã. A verdadeira satisfação deriva de aplicar nossas habilidades naturais e adquiridas para melhorar nossas vidas. Essas pessoas possuem talento em diversas áreas, mas o desafio está em incentivá-las a aplicar o que sabem, em vez de apenas adquirir novas habilidades. Frequentemente, a ação é o que falta. Elas reconhecem seu potencial e compreendem o que podem conquistar, mas se tornam dependentes da ajuda dos outros e não agem por conta própria, tornando difícil inspirar seu crescimento, pois não têm vontade de mudar e esperam apenas por ajuda ou por vídeos motivacionais, onde elas assistiram e se empolgaram, mas depois se viram assistindo vários e vários vídeos motivacionais, como um ciclo de vícios onde não consegue sair. Permanecer nesse estado de espírito os mantém estagnados, incapazes de progredir. Pensadores antigos entendiam que trabalhar para uma vida melhor era benéfico, evitando assim a dominação de sentimentos negativos. A ansiedade, que é tão comum nos dias de hoje, é um desses sentimentos que podem prejudicar aqueles que buscam a suprema felicidade e sucesso, algo também valorizado por filósofos antigos. 6. Indivíduos presos nas sombras da vida. Algumas pessoas parecem sempre enxergar o lado negativo de todas as situações, ao contrário dos filósofos estoicos, que apreciavam a serenidade e enfrentavam os desafios com resiliência e gratidão. É saudável reconhecer tanto os momentos bons quanto os ruins da vida para manter o equilíbrio emocional, pois todos passam por dias difíceis e experimentam sentimentos como raiva e tristeza. No entanto, é prejudicial concentrar-se unicamente nos aspectos negativos da vida, ignorando as coisas boas. Essa abordagem só contribui para aumentar a tristeza e impede que se aprecie a beleza do mundo. Até porque, para uma coisa boa acontecer, provavelmente você estava em uma ruim, onde nada dava certo. Se você só olhar o lado negativo, você acaba ficando em um poço sem fundo, onde não há esperança e muito menos automotivação. Algumas pessoas parecem mestres em direcionar o foco apenas para o lado negativo das coisas, e ajudá-las pode se tornar uma batalha perdida, já que sempre tem um novo problema para cada solução que lhes é apresentada. Sua constante negatividade pode acabar afetando seu próprio ânimo, assemelhando-se a assistir ao noticiário na TV, onde a maioria das histórias é sobre acontecimentos ruins. Depois de propor várias soluções, começa a se perguntar se essas pessoas realmente desejam ajuda ou se preferem apenas se queixar e atrair a sua atenção. A ideia de que eles poderiam ficar descontentes se todos os seus problemas desaparecessem subitamente começa a surgir, pois de alguma forma parecem apreciar a complexidade de seus problemas para ter assunto.
Há pessoas que parecem constantemente focadas em relatar suas dificuldades, como se isso fosse a totalidade de suas vidas. Os temas recorrentes são a falta de dinheiro, conflitos com os filhos, problemas com o parceiro ou insatisfações no trabalho. A questão é: será que você realmente consegue fazer a diferença na vida de alguém que se queixa incessantemente sobre todos os aspectos de sua existência e que de fato busca ajuda? Pode ser mais benéfico não tentar, especialmente se desejar manter uma atitude positiva e manter sua própria energia. Deixar que essas pessoas encontrem o próprio caminho pode ser uma alternativa, na esperança de que, com o tempo, aprendam a ser menos negativas e tentam olhar o ponto-chave para sair dessa. Em vez disso, concentre sua energia em ajudar aqueles que genuinamente valorizam seus conselhos e desejam melhorar. Caso contrário, corre o risco de se tornar tão pessimista quanto a pessoa que tentou auxiliar sem perceber. 7. Indivíduos que raramente assumem a responsabilidade por seus erros. Eles tendem a apontar o dedo para os outros e evitam a autorreflexão, o que entra em conflito com a ideia de que devemos focar em como reagimos às situações, em vez de apenas culpar as circunstâncias. Ignorar a gestão de nossas próprias reações pode resultar em sentimentos sobrecarregados e confusos. Como é possível apoiar alguém que sempre culpa os outros por seus problemas e se recusa a reconhecer seus próprios erros? Se essa pessoa não reconhece suas próprias falhas, é improvável que busque melhorar, pois acredita já ser perfeita e não precisa de mais nada. Existem indivíduos que constantemente apontam o dedo para os outros, seja porque não conseguem identificar seus próprios equívocos ou optam por ignorá-los. Eles tendem a culpar os outros por não terem amigos, por problemas de saúde ou oportunidades de emprego perdidas, em vez de considerar sua própria responsabilidade. A melhor ajuda que podemos oferecer é permitir que a experiência de vida lhes ensine. Com o tempo, podem começar a perceber a verdadeira origem de seus problemas. 8. Pessoas que esperam que o mundo as favoreça. Alguns indivíduos acreditam que o mundo deve atender a todos os seus desejos e às suas vontades. Consideram-se extraordinários simplesmente por existirem. Os princípios estoicos nos ensinam a viver em harmonia com o mundo e os outros, enfatizando que o respeito e as recompensas devem ser conquistados. Algumas pessoas bem-intencionadas tentam ajudar essas pessoas a adotar uma perspectiva mais realista. No entanto, frequentemente, esses esforços não são percebidos como bondade, e alguns podem até se sentir ameaçados. Há quem acredite que, devido à sua atratividade, os outros devem fazer favores para eles. Essa mentalidade torna difícil a tarefa daqueles que tentam auxiliar, pois muitas vezes acabam sendo explorados. Algumas pessoas sentem que merecem atenção especial quando as coisas não saem como desejam, e mesmo quando são ajudadas, podem agir de forma ressentida e manipuladora. Provavelmente, só perceberão a necessidade de mudança quando experimentarem os mesmos comportamentos que têm demonstrado. 9. Indivíduos resistentes à aprendizagem e à mudança. O estoicismo nos incentiva a explorar nosso próprio eu e a buscar constantemente o aprimoramento pessoal. No entanto, algumas pessoas resistem a reconhecer suas falhas e preferem permanecer inalteradas, frequentemente responsabilizando os outros por seus problemas. Ajudá-las pode ser um grande desafio, uma vez que não estão receptivas a conselhos ou críticas construtivas. Por exemplo, Christian nunca admite estar errado, mesmo quando comete um erro que é bastante evidente, pois sempre encontra alguém para culpar. Gabi recebe feedback no trabalho sobre como melhorar, mas o ignora, acreditando que está sempre certa e que não precisa mudar. Gabriel enfrenta repetidos problemas em seus relacionamentos, mas sempre atribui a culpa à falta de encontrar a pessoa certa, em vez de considerar seu próprio comportamento. A Vitória enfrenta dificuldades financeiras com frequência, mas em vez de tentar fazer um orçamento ou economizar, culpa o emprego por não pagar o suficiente. Às vezes, pode ser muito mais sensato permitir que essas pessoas resolvam suas questões por conta própria, sem a necessidade de orientação constante.
O estoicismo nos lembra da importância de alinhar nossas vidas com a natureza, construir relações sólidas e assumir responsabilidade por nossas ações. Ao abraçar esses princípios, podemos buscar uma vida significativa em harmonia com o universo, da mesma maneira como os estoicos faziam. Você aprendeu algo novo neste vídeo? Se sim, comente gratidão. Fico feliz que tenha assistido até o final. Não esqueça de se inscrever se for novo, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sobre minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.